Romanos capítulo 3, versos 19 a 26. A palavra do Senhor diz assim: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Você observou que o primeiro verso diz: para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Quando nós lemos isso, na introdução do texto, se nós não temos nenhuma noção do que significa graça e bondade de Deus, nós nos desesperamos. O que o texto está dizendo é que aquele que vive achando que fazer uma coisinha ou fazer outra coisinha vai agradar a Deus e tudo bem, ele vai para o céu. O texto diz: não adianta, isso não resolve para Deus, está perdido. Essa é a forma com que o apóstolo Paulo fala, de maneira teológica, essa verdade. Mas quando a gente olha para o verso de número 26, ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para que Ele mesmo, sendo justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Chega no final, durante os versos que estão dentro do espaço entre aquele e até esse, ele explica que Jesus Cristo fez a obra. Ele diz: olha, você não dá conta não, ninguém dá conta, todos estão culpados diante de Deus, mas Deus é tanto o justo como o justificador. É aquele que resolve a conta, é o que paga a conta em nosso lugar. A gente consome, vai para o céu, e quem paga a conta pelos nossos pecados é Jesus. E isso acontece através da fé em Jesus Cristo. Mas o que é que está no meio disso tudo? É o que nós vamos ter que entender hoje. Para que a nossa vida seja realmente a expressão de gratidão pela obra que Deus faz a nosso favor. Para que a minha vida cristã não seja uma vida cristã que não tenha expressão de gratidão diante das minúcias da bondade de Deus para nós. Hoje pela manhã nós estávamos estudando e nós vimos que o Coelê, que é o Salomão, em Eclesiastes capítulo 6, ele vai dizer: olha, todos estão nas mãos de Deus, justos e injustos, crédulos e incrédulos, todos dependem de Deus. Depois ele diz: todos vão para o mesmo lugar e vão morrer. Mas ao mesmo tempo, a morte para uns, os que creem e dependem, são o povo de Deus,
não é fim, é graça. Mas para os outros, é continuidade de morte, por causa de Deus. E aí ele diz, e como é que a gente tem que viver então, à luz dessa realidade? Aí ele abre os olhos da gente e diz assim: viva a vida de forma gostosa, aproveitando as coisas simples. Ele diz, regozije no que você come, coma gostosamente, beba com prazer, use as roupas observando os detalhes e tendo prazer na roupa que você usa. Veja as coisas que você tem como dádiva de Deus e seja grato. E aí nós vamos, o apóstolo Paulo diz, o que é que nós temos que nós não recebemos? E qual é a tendência nossa? Estamos vivendo num mundo de desafios e dificuldades todos os dias, e a gente fica tão preocupado com as dificuldades, que a gente se esquece que no meio dessas dificuldades do dia a dia, eu tenho um período que eu levanto, que eu tomo café, que eu ando de carro, que eu pus gasolina no carro, que eu tomo um lanchinho, que eu almoço, e Deus me protege, porque eu passei por um ladrão na rua, ele estava com um revólver que eu não vi, e Deus me protegeu dele, porque ele não me viu como uma possível presa para ele, e eu passei o dia inteiro no meio de pessoas estranhas, e estou aqui. E aí Salomão diz, aproveita das bênçãos que Deus tem colocado na sua vida. E aí ele diz, e você que tem uma esposa, se deleite na sua esposa, porque ela é um privilégio que Deus te dá como recompensa de vida. Aproveita da sua esposa, conviva com a sua esposa, não jogue a sua esposa de lado. Faça de tudo para ter prazer no dia a dia com a sua esposa, ter alegria de vitórias com a sua esposa. Essa é a ideia. Então o que ele está dizendo é, aprenda a ver a graça de Deus em todas as coisas, até mesmo nas coisas que nós não vemos como espirituais. E assim ele vai caminhando no texto. É assim que ele vai pastoreando através do livro que nós temos ali, que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes parece que é um livro meio difícil, mas na verdade, a única coisa que ele está fazendo é fazendo um aconselhamento. É uma linguagem de conselheiro. Ele não está reclamando, ele está mostrando que no meio daquelas coisas todas existe a graça de Deus. E agora a gente vem aqui para o texto onde o apóstolo Paulo está mostrando a graça de Deus, é a mesma proposta, porque essa é a linguagem que nós encontramos na Escritura. E a linguagem é justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso de número 22, 23. Não existe homem justo, não existe alguém que possa reivindicar de Deus nada. Não existe em mim beleza, glória, não existe em mim nada que possa chegar diante de Deus. Ele diz, pela beleza sua, pelas coisas que você faz, eu te exalto, e por causa disso você pode sentar ao meu lado. Deus diz, as suas atitudes são porcaria, são traços de imundícia. Os seus pensamentos são ruins, as coisas que saem da sua boca não são boas. O seu olhar não é bom, ele é pecador. Os pensamentos que passam na sua mente te levam a pecar o tempo inteiro. E como você pode chegar na minha presença e querer alguma coisa? A justiça de Deus, a seu favor, ela é feita por Cristo, não por você. Nunca por você. E aí existe a palavra genérica do apóstolo Paulo no texto, pois todos, sem distinção, todos pecaram e carecem, tem carência.
não tem como se aproximar da glória de Deus. Ficamos olhando a glória de Deus, necessitamos dela e dizemos: eu quero chegar em Deus, eu preciso de Deus. A todos, até mesmo aquele que diz que Deus não existe, é tolo. O salmista diz que ele é tolo ficar tentando negar alguma coisa que não tem como negar. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a pura realidade. Se eu estou vivendo na presença de Deus, é porque Ele veio até mim. E aí no verso de número 24, o apóstolo Paulo mostra como Deus fez isso. Ele diz: foi através de um ato de graça de Deus, Ele gratuitamente, Ele justificou. Por sua graça Ele justificou, por sua bondade Ele justificou. Mas essa graça, Ele me justifica para ser salvo e para viver como salvo, para ser redimido em Cristo Jesus e viver como redimido, como está dito no verso de número 24. O grande problema, queridos, é que nós somos servos do Senhor Jesus, nós recebemos a redenção em Cristo Jesus, mas como está a minha vida com Cristo? O apóstolo Paulo aqui, essa é a carta da graça, que nos apresenta a graça, a doutrina da graça de uma forma bem extensa e muito bem estruturada. E aqui o apóstolo Paulo diz: por sua graça. Ele quer que você entenda que se Deus não olhar para você de maneira diferente, se Ele não olhar para você com os olhos da bondade divina, isso é graça. Não com aquilo que você é ou com aquilo que você deseja, nada, mas com aquilo que Ele tem, amor e disposição de chegar a você, apesar de você. Isso se chama graça. Se não for isso, não tem jeito. Nós cristãos precisamos parar de ver a nossa vida com Deus como algo que nós fazemos. E parar de ter uma vida cristã fajuta, meia boca. Desculpe, hoje eu estou ruinzinho, né? Estou com as palavras que eu não tenho o hábito de falar. O apóstolo Paulo estava pegando pesado com aquelas pessoas. E ele vai continuar dizendo: olha, vocês foram justificados. Essa palavra é uma palavra que tem conotação jurídica. Ser justificado, você tem como falar a respeito da sua forma, você está sendo acusado de alguma coisa. Você realmente fez aquilo? Como é que você vai resolver isso? Aí você fala: o que eu tenho que fazer? Bom, segundo a Bíblia, o seu pecado contra Deus só tem um jeito de pagar a dívida: estou diante do tribunal de Deus. É sangue, e sangue é morte. Então você vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, estou aqui, pode me matar. Só que essa morte, ela é espiritual, ela não é só física. Ela é morte espiritual, você vai continuar a existir eternamente, uma morte espiritual, na negritude das trevas. Essa expressão para mim é uma das mais doidas que eu posso imaginar. Treva já é negro, e a Escritura fala da negritude das trevas.
em algum lugar onde eu não vou saber onde eu estou, eu vou ficar tateando, e o tempo inteiro eu vou ter alguém me batendo, alguma coisa acontecendo de mal comigo, num lugar de medo, eternamente, como juízo. Entre outras coisas que a Escritura fala desse lugar de juízo. Isso é uma realidade. A Escritura fala a respeito desse. Mas a Escritura fala para mim também que, olha, Deus olhou para mim com bondade. Apesar de eu ser essa pessoa condenada, de eu dar a minha vida para ser julgado, e Ele fala, você vai para lá. Ele olha para você e diz assim, peraí, o meu filho, ele falou para mim, que eternamente nós resolvemos, no conselho eterno do Pai, do Filho e do Espírito, que nós íamos resolver, e nós resolvemos, e nós determinamos te amar. Nós elegemos você para amar, no meio desse mar de pessoas que não querem nada conosco, que vivem no pecado. Nós resolvemos que nós te traríamos para a nossa presença. Nós vamos limpar você. Nós vamos te dar um banho da alma. Nós vamos te dar um banho do Espírito. Nós vamos te dar aquilo que você não pode fazer sozinho. Nós vamos entrar no seu coração. Nós vamos dar sentido à sua vida. Nós vamos dar a você as verdades que você deve crer. Nós vamos fazer. Esse é o grande juiz falando. Quando nós cremos, o juiz vê, eu crendo no Senhor Jesus, porque alguém falou de Jesus para mim. E a partir do momento que eu creio no Senhor Jesus, Ele bate o martelo e Ele diz, justificado. Essa é a expressão que está aqui no verso 24. Você não está justificado porque você vai morrer eternamente. Não tem jeito de morrer eternamente e depois ser salvo. Você vai morrer eternamente. Ou jamais vai sair disso. Mas naquele momento, Deus te justifica pelo sangue de Cristo. Aquele que foi vertido de maneira eficiente, eficaz para sempre. E aí a partir desse momento eu justificado gratuitamente, eternamente, pela graça de Deus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E foi Deus que propôs, verso de número 25. Olha aí como diz o texto, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Se você acha que as minhas palavras estão pesadas, as de Paulo estão muito mais. Não desonrem isso. E você pode falar, mas por que Paulo estava falando desse jeito? Ele estava evangelizando a igreja? Como é que é? Peraí, eu tenho que evangelizar a igreja? Ele mandou essa carta para crentes. Quem são os crentes? Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Então ele não mandou essa carta para evangelizar. Ele mandou essa carta para os crentes entenderem o que é ter vida com Deus. Qual foi o processo que aconteceu e como eles têm que entender isso para glorificar a Deus, para louvar ao Senhor e crescer na intimidade com Deus. A Escritura, nessas cartas todas que você vê no Novo Testamento, a proposta não é evangelística, a proposta é crescimento, santificação, cura, tratamento do povo de Deus. Esses somos nós. Estou precisando aprender alguma coisa, apesar de ser um servo de Deus, eu não... Vai ler a Bíblia. Estou tendo problema com meu marido, vai ler a Bíblia. Estou tendo problema com a minha mulher, vai ler a Bíblia.
Estou com problema com meu filho, vai ler a Bíblia, com o meu patrão, com o meu funcionário. Eu estou com problema comigo mesmo, eu tenho problema com a idolatria, eu tenho problema com o vício, eu tenho problema com a prostituição, eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com... Qual o seu problema? É a Escritura. Então, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos compreender a graça de Deus e como viver nela, está aqui. O apóstolo Paulo, ele está mostrando a glória de Deus diante dos nossos olhos, que é enorme. E esse Deus que tem a sua glória, olha para nós com graça. E você pode dizer assim, mas Deus precisava disso? Deus precisa do seu louvor? Deus não precisa do meu louvor. Ele é quem é, independente do que eu faço para Ele. Deus não é aumentado nem diminuído. Quando a gente não adora Deus, Deus diminui, Deus fica... Quem disse isso? Que dia que nós vamos tirar de Deus a sua glória? A glória de Deus, ela sempre foi e sempre será excelsa. Eu não posso macular aquilo que é santo e soberano. Eu posso falar a respeito disso de indivíduos finitos, mas de Deus não. Nós precisamos compreender qual é essa relação nossa com Deus. E aqui o apóstolo Paulo bate nessa tecla durante toda a carta aos Romanos. A nossa comunhão com Deus, ela se dá por causa da graça, porque Deus, na sua tolerância, verso de número 25, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos. Não foi por causa da minha bondade, foi porque Deus deixou de punir e resolveu ser gracioso com você. Não abuse disso. À luz dessas verdades, eu gostaria de fazer duas considerações. A primeira delas: você é crente? Você já aceitou a Jesus como seu Deus e o seu Salvador? Você já olhou para a cruz, já imaginou a cruz, e entendeu que quando Jesus foi colocado naquela cruz, quem tinha que estar lá era você? Você já entendeu que ali na cruz ele estava recebendo a punição do seu pecado? E que o sangue dele que derramou, ele derramou no seu lugar? Você entendeu que ao fazê-lo de maneira substitutiva, se você crê que ele fez isso, você pode e será salvo, mas é crer de verdade, e não só no momentinho para que você possa ter o cheque do céu e depois fazer o que você quiser. Olha, eu já tenho o cartão sorteado do céu, agora eu faço o que eu quero. Quando Deus entra na nossa vida, nada fica do mesmo jeito, tudo transforma. E não demora não, é assim tudo, porque Deus imediatamente muda a nossa mente, nosso coração, o nosso desejo, as nossas práticas, a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Você tem Jesus no coração? Porque se você não tem Jesus no coração, se você não entendeu que você carece da glória de Deus a ponto de dizer: Senhor, eu sou miserável e eu preciso do perdão dos meus pecados. Querido, hoje é dia disso. Hoje é dia de você chegar na presença de Deus e dizer assim: eu preciso de Jesus. Hoje é dia de você ser honesto com você mesmo na presença do Senhor Jesus e dizer: eu não preciso de outra coisa na vida a não ser Jesus na minha vida. Não só para entender a respeito disso, mas para que eu possa adorar a Deus como meu Senhor.
Você pode ter um bocado de coisa nessa vida, mas nada disso compra o céu. E essas coisas você não vai levar contigo. Mas o que Deus lhe dá tem valor eterno. Portanto, se você está vagueando por aí, e essas palavras aqui não são aplicadas já na sua vida, eu sugiro a você que pense nisso. E se o Espírito de Deus está incomodando o seu coração a ponto de você dizer: olha, eu já brinquei muito de ser pseudo-cristão, eu já brinquei muito na minha vida de ser crente, mas sem ser. Eu já me embromei muito e fiquei embromando Deus. Eu já menti para muita gente sobre a fé cristã, mas eu não sou. Até hoje. Eu até gosto da igreja, vou na igreja. Lá um pessoal legal, parece um clube, a gente paga mensalidade e está lá num ambiente legal. Isso acontece demais. Se de alguma forma essas coisas ou outras acontecem no seu coração, para com isso. O Espírito está te dizendo: olha, Jesus é o Salvador. Deixa a sua história mudar. Deixa Ele dirigir sua vida para você descansar. O servo de Deus, ele conhece o que significa alegria, paz, a cada manhã, todo dia. Segunda coisa, se você tem Cristo no seu coração já, e você está vivendo uma vida cristã que desonra aquilo que Deus já lhe deu, e nós vimos aqui que é algo fantástico. Você não conquista, foi só pela graça que você recebeu. Se a sua vida cristã é uma vida meio fajuta, você não é zeloso pela sua vida espiritual, você não lê a Escritura, você não ora, você não convive com o corpo de Cristo, você não preza pelas essas coisas que são fundamentais e que a Escritura te ensina, isso tudo é pequeno para você. Você se preocupa muito mais em produzir para as coisas desse reino e se esquece de produzir para o reino verdadeiro e eterno. É tempo de você acordar. Porque a igreja, ela é formada pelos santos do Senhor. E em vários momentos a igreja é definida pelos santos. E a gente olha assim na igreja, de vez em quando a gente fala de alguns, a gente fala: nossa, aquele ali, que homem, que mulher, que coisa fabulosa. E por que você não é essa coisa fabulosa? Por que você não tem aquela paz? Você olha para aquela pessoa e diz: nossa, que leveza. Eu queria poder ter essa leveza na hora de levantar, na hora de dormir, no dia a dia. Por que você não tem? Provavelmente porque você não tem tido uma vida segundo a palavra de Deus. Essa é a segunda coisa que eu tinha para te dizer. Se é a primeira coisa, entregue a sua vida a Jesus. Porque o Espírito está te dando entendimento. Foi Ele que está te acordando, não sou eu. A sua entrega é só uma resposta ao chamado de Deus. Se você já foi recebido na presença do Senhor e está tendo uma vida cristã muito ruim, meia boca, chore na presença de Deus. Porque essa é a única saída para restauração de comunhão e de crescimento e de paz. E chorar é chorar mesmo. É ser sincero, não existe perdão sem arrependimento. E arrependimento é
é choro na presença de Deus, é desejo de não fazer mais, é mudança de comportamento. Isso é arrependimento. Vamos orar. Ó Senhor, nós te agradecemos pelos presentes que o Senhor nos deu nessa noite. Ó Deus, nesse culto especial, tantas bênçãos, confirmação de várias coisas na vida de irmãos tão queridos, famílias, a alegria de poder adorar, cantar louvores ao Senhor, a bênção de poder rever alguns que estão hoje aqui conosco. Tudo isso é motivo de alegria, mas nada compara à verdade do Teu Evangelho. Ó Deus, reconhecer que o Senhor é a nossa expectativa, a esperança verdadeira. E que em Cristo Jesus, o Senhor nos deu a propiciação através da fé. O Senhor tolerou os nossos pecados. O Senhor manifestou a sua justiça e se tornou o nosso justo e justificador em Cristo Jesus. Louvado e bendito seja o Teu nome. E se há no nosso meio, ó Pai, alguém que reconhece que ainda não entregou a sua vida a Cristo e que esse momento é importante e necessário, que essa pessoa possa fazê-lo agora, com sinceridade, com verdade, com a disposição de alma, na Tua presença, e seja recebido na Tua presença, ó Pai, para salvação, para alegria de vida, na eternidade contigo. Ó Deus, se irmãos que estão aqui estão vivendo de forma relaxada a vida espiritual e desprezando coisas tão maravilhosas da sua graça e da sua justiça que gratuitamente foi nos dada. Ó Deus, traga sobre nós arrependimento verdadeiro, o choro verdadeiro na Tua presença e vontade de não mais viver assim. Santifica-nos, ó Pai. Santifica-nos a cada um de nós. Santifica a Tua igreja. Aviva o Teu povo. Derrama do Teu Espírito sobre nós para que possamos estar cheios do Senhor. E possamos, como Paulo diz em Efésios, cantar hinos e louvor, salmos, cânticos espirituais na Tua presença. Por causa da presença do Espírito do Senhor no meio de nós e dentro dos nossos corações. Faça de nós uma igreja verdadeiramente espiritual, dedicada a Ti, Senhor, comprometida com o Senhor e com as Tuas verdades, a Tua palavra. Essa é a nossa oração. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.